Isso aí, galera, vamos lá, vídeo 2, tal, parte 2 sobre reprodução. Tínhamos parado aí, né, nessa parte sobre reprodução assexuada, bipartição, que é muito comum em bactérias. Vamos ver outros tipos de reprodução assexuada, onde não envolve trocas, né? Lembra que a palavra assexuada é sem troca. Muito comum é o brotamento, né? O brotamento é muito comum em esponjas e quinidários. Esponjas são esses animais aqui, galera, chamados de poríferos, que é esse caso aqui da foto. E quinidários é a anêmona do mar, né? Aquela versão parada assim da água viva, sabe? É comum também protozoários e fungos, mas esses dois tipos de animais são clássicos assim, que é o brotamento. O brotamento é formar um broto, né? Então o organismo mãe, entre aspas, está aqui e nasce um broto lateral que se desenvolve, pode ou não se desprender da mãe, né? Assim, ou do indivíduo considerado que a gente fala mãe de progenitor. Tudo bem? Então surgem brotos que vão formar colônias e vão se estender aí do lado, certo? Uma coisa que é muito importante a gente entender é que toda reprodução depende de critérios. Então, por exemplo, na natureza, galera, os seres vivos não reproduzem se não tiver espaço, fisicamente falando, e se não tiver alimento e condições nutritivas, metabólicas, ambientais para todos os indivíduos, tudo bem? Então, se o organismo percebe que o lugar está hostil, não tem comida disponível, não tem espaço, corta, não vai ter o processo reprodutivo, tá bom? Outro muito comum é o processo de esporulação, tá? Que é a liberação de esporos, né? Que vão germinar e vão se desenvolver aí ao redor, tá? Ao próximo ou não desse indivíduo progenitor. Isso é muito comum em fungos, né? Essa imagem do lado, por exemplo, é a representação de um fungo, perdão, reproduzido por esporos, mas também pode acontecer por bactérias e por fungos também, tá bom? Então é a liberação de esporos, que dentro desses esporos tem ali condições genéticas, tem o material genético que vai dar o embrião, né? Que vai dar origem a novos indivíduos, tá? Tem uma reprodução aqui que não é muito comum, né? Acontece muito mais nesse organismo aqui, que é o protozoário, principalmente do grupo do plasmódio, né? Causador da malária, que é a esquizogonia. O que é a esquizogonia? É tipo a divisão binária, só que ao invés de dividir em dois, divide em monte. De 6, 8, 9 indivíduos, 10. Então, a esquizogonia é uma célula progenitora e ela sofre várias divisões do citoplasma, dando origem, assim, divide seu material genético várias vezes, dando origem a vários clones ao mesmo tempo, tudo bem? Isso falando de um organismo que é causador de doença, que é no caso da malária, é um grande problema porque a proliferação é muito mais rápida que na divisão binária, né? No caso, em vez de se dividir em dois, se divide em muitos, né? Esse tipo de reprodução não é muito comum, mas a gente pode encontrar ele principalmente nesse organismo e essa reprodução se chama esquizogonia, beleza? Uma outra que eu acho assim fantástica, eu acho que é a última aqui da reprodução assexuada, é o processo de fragmentação. Alguns chamam de laceração, outros chamam de regeneração. Tudo bem que a palavra regeneração ela vai dar uma conotação mais de alguém que se machucou e regenerou. Mas no caso desse organismo aqui do lado esquerdo, que é um verme, né, achatado chamado planária, é muito legal, porque além da regeneração, tem a formação de um indivíduo novo. Ou seja, esse tipo de reprodução ele pode se fragmentar, ou ele pode sofrer um acidente ali, né, algum processo ali que perdeu um pedaço, e além dele regenerar o pedaço perdido, aquilo que foi arrancado vai se desenvolver em outro organismo. É muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, uma planária aqui, ó, repara que no final aqui ela vai soltar o pedacinho dela aqui, e esse pedacinho dela vai dar origem aqui a um organismo novo, né? Ele vai se desenvolver em um organismo novo. E ainda esse organismo tem uma capacidade de regeneração e de formação de novos indivíduos fantástica. Olha o desenho aqui de baixo, né? Tem uma planária de cortar ela em 3. Ela se regenerou e formou 3 indivíduos novos, tudo bem? Isso acontece também com as hidras e com as estrelas do mar. Se você cortar com as esponjas também, se você fragmentar, pode dar origem a organismos novos. Tudo isso é reprodução assexuada, porque não houve troca, não tem parceria com nenhum outro organismo. Eles fazem sozinhos, sem a ajuda de ninguém,
as suas devidas cópias. Tá bom, galera? Essas são as aulas sobre reprodução assexuada. Nos próximos vídeos, né? Nos nossos próximos encontros falaremos de reprodução sexuada, ou seja, reprodução com troca de material genético, tudo bem? Fica aqui, galera, obrigado aí pela parceria, bom retorno para vocês e nos vemos em breve. Grande abraço.